E aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para o Destravar da Ansiedade e Depressão. Vamos falar o seguinte aqui, sobre a questão das práticas, né, essas práticas de meditação guiada que a gente está fazendo e algumas que a gente vai vir a fazer. E eu quero que você entenda um processo. Existe uma confusão bem grande entre o que nós chamamos de realidade imaginativa e a divagação das coisas. O que acontece? A pessoa, a maioria das pessoas, elas passam a maior parte do seu tempo divagando, né, sobre diversos assuntos. O que é divagar? É você viajar na maionese sobre qualquer questão. Por exemplo, a pessoa ela vai e vê, por exemplo, um carro que ela gostaria de ter. E aí ela vai e fica viajando na maionese, na hora que ela ia lá, pegou seu carro, e aí ela dava um rolê, e começa a viajar, e daqui a pouco ela já lembra de uma viagem que ela queria fazer, aí daqui a pouco ela já lembra de conta que ela, sabe, fica num processo divagando sobre as coisas. Aí você fala assim, mas peraí, Paulo, peraí, tem um negócio errado que você está falando aí. Eu já vi muito falar sobre a questão de usar a imaginação para conseguir as coisas, já vi muito falar sobre lei da atração e tudo mais. E você utilizar isso daí de você ver as coisas, isso é um ponto a nosso favor. Realmente é de fato. Só que não na divagação. Eu vou te explicar. Realmente existe isso, né? Lembra que eu já cansei de falar, o cérebro não sabe distinguir o que é real do que não é real. Quando você começa a dar determinados estímulos para o cérebro ele vai dar um jeito, ele vai começar a pensar, a imaginar e te dar coisas para que você possa chegar no objetivo que você está imaginando. Mas qual que é a diferença então disso, que na verdade fazer isso é o que a gente chama de realidade imaginativa, para a divagação? Na divagação, a tua mente, ela libera determinados cenários, ela libera determinadas coisas para você e você vai sendo carregado por essas imagens na sua mente. Você vai sendo carregado por elas. Então, aonde essas imagens te levar, você está indo. E isso você perde uma energia enorme fazendo isso. Você ficar divagando sobre as coisas. Quer um exemplo? Por exemplo, você está com ranço de alguém. E aí, no meio do seu dia, você descobre que você vai ter que encontrar essa pessoa. Pronto, você chegou lá e falou, nossa, eu vou encontrar aquela pessoa. Ela vai falar isso aqui pra mim. Não vai dar certo, ela vai falar isso aqui pra mim, daqui a pouco eu já vou retrucar e a gente já vai começar a discutir. E aí você já começa a criar toda a cena mental. Toda a cena mental lá. E aí você se vê discutindo, se vê fazendo isso, tal. Mas, o que é isso? É como se fosse um mecanismo automático que começa a criar essas imagens na tua mente e você é levado por essas imagens. E aí o que vai acontecer? Lembra que são as conexões neurais. Você já sentiu, o que falta? A ação. Então você vai acabar agindo de acordo com aquilo que estava na sua tela mental. A realidade imaginativa é a mesma coisa. Né? O processo é diferente, eu vou te explicar como é que você faz o processo, que é o que nós estamos fazendo nas práticas, mas vou te explicar de uma forma um pouquinho mais esmiuçada para te dar plausibilidade. Né? Por que plausibilidade? Porque muitas vezes a pessoa precisa de uma força que ela entenda, né, no entendimento dela para ela poder executar algo, e eu quero que você execute. Porque isso vai trazer a tua liberdade desse caos mental e emocional da ansiedade e depressão. Então eu preciso que você faça. E uma das forças é a plausibilidade. A plausibilidade vai fazer com que você se mova, o seu cérebro vai falar, opa, esse cara tem um pouco de razão, vou dar uma chance para ele aqui e vou fazer. Você está entendendo? Do contrário, pensa se eu chego e falo assim para você, sem te dar toda essa base e falar assim para você, vem cá, vamos fazer uma meditação aqui e tal. Você pode até fazer e ter resultado. Mas muita gente vai ter muita gente que vai falar, não, que isso, nossa, o que você está falando, está viajando. Então eu preciso te dar plausibilidade para isso. Então, voltando. Então, se no aspecto negativo isso funciona, no aspecto positivo também. Paulo, então você quer dizer que, por exemplo, só dando uma pinceladinha na questão da lei da atração. Então você está querendo dizer que se eu fazer uma visualização de eu estando com um carrão, daqui a pouco eu vou estar com um carrão?
Não, o que eu estou querendo dizer é que se você fizer uma visualização e se ver num carrão, o seu cérebro ele vai articular meios para que você consiga esse carrão. Ele vai começar a te dar ideias para que você consiga esse carrão. Aí cabe a você chegar e executar essas ideias. Você está entendendo? Por exemplo, você está lá fazendo sua visualização, né? Realidade imaginativa, você se vê numa casa e tal. O que acontece? Seu cérebro vai começar a te dar sonho. Vai falar, meu, nessa atual circunstância que você está, você não tem capacidade para chegar ali. Mas então o que eu tenho que fazer? Ele fala, meu, não sei, arranja uma outra fonte de renda. Dá para conseguir uma promoção? Dá para abrir um negócio? Dá para ver um negócio na internet? Dá para estudar? Ele vai começar a te dar opções. Nessa que te dá opções e você executa, você vai começar a ter novos resultados. Com esses novos resultados, seu cérebro tem novas informações. Ele vai falar, opa, esses resultados aqui me gerou novas informações, deixa eu processar essas novas informações e devolver para ele novas coisas que ele precisa fazer. Aí ele vai processar essas informações e te devolveu em ideias. Aí você pega essas ideias e fala, poxa, essa ideia aqui foi interessante, vou executar. Executou, gerou um novo resultado. O resultado dessa sua nova ação vem para o seu cérebro processa. E aí e você fica nesse processo até chegar no momento que você conquista aquilo que você quer. O grande problema, muitas vezes, está em assim, a pessoa ganha R$ 1.500 por mês e aí ela quer, ter uma casa de 15 milhões. Aí dificulta para o cérebro, porque o seu cérebro fala, mano, é irreal essa situação. Então, pincelando um pouquinho da questão da lei da atração, você ainda tem que saber utilizar da forma correta, né? Mas mesmo assim, mesmo partindo de um negócio para outro muito grande, o seu cérebro vai trabalhar, desde que você entre nesse processo, onde você faz a sua realidade imaginativa, executa determinadas coisas, cria novas ações, novos resultados, novos pensamentos, novos sentimentos, novas ações, novos resultados, seu cérebro vai processar tudo isso e vai te devolver. Aí que vem a importância do que a gente falou na aula anterior, a consciência, a capacidade de perceber esse processamento de informações. Porque muitas vezes, já no processamento de informação que está tendo, a sua resposta já está ali. O problema é que você não está enxergando. O seu cérebro já processou, já falou, está aqui. Mas você, puta, aonde? O negócio está aqui. Aonde que está a resposta para o meu problema? Aonde? E o negócio está aqui. Só que você não olha. Por quê? Porque não tem percepção. Então esse é o ponto. Então, o que nós estamos fazendo nessas práticas, além da própria meditação, de se harmonizar e tudo mais? É essa realidade imaginativa. A realidade imaginativa, qual que é a diferença para a divagação? É justamente a condução. Você conduz, de fato, tudo que está acontecendo e ela entra num fluxo, né? Conforme você vai exercitando a sua capacidade de agir com a sua mente, né? É como se fosse assim, pense assim, você está num filme e nesse filme você é o diretor, você é o ator principal, você é o coadjuvante e você que principalmente fala, agora nós estamos nesse quadro aqui de filmagem, agora nós vamos para esse quadro, nós estamos na filmagem aqui agora, onde eu estou resolvendo o meu problema de rejeição. Agora nós vamos para o quadro onde eu vou resolver o meu problema de medo de ser rejeitado. Agora, você está entendendo? Você está conduzindo isso. Essa é a diferença da realidade imaginativa para a divagação. A divagação não. Você não é diretor, você não é ator principal, você não é nada. Quer dizer, não é nada não. Você está ali, mas você não tem controle, entre aspas, sobre essas questões. E você vai sendo levado. Tanto que, se você, por exemplo, fica uma meia hora divagando para você ver o tanto de cansado que você fica. Agora faz meia hora, 40 minutos de realidade imaginativa para você ver o tanto de gás que você ganha. Você quer saber a diferença se você está diferença mental, emocional e física? Se você está fazendo a realidade imaginativa ou se você está divagando? É só você ver o cansaço que você fica. Porque não te dá cansaço, a realidade imaginativa não te dá cansaço, muito pelo contrário. Ela te dá ânimo, te dá gás, ela te movimenta o hormônios de dopamina, serotonina, endorfina, né, ocitocina e tudo mais. Enquanto que a divagação, ela gera estresse. Gera estresse. Né, gera cortisol. E aí você vai ficar cansado, vai dar uma série de complicações.
E aí, então, essa é a diferença. Então, é isso que a gente está trabalhando aqui nessas práticas. Com o intuito do quê? Se a mente não sabe o que é verdade o que é verdade e o que não é, entre aspas, assim, verdade como o que está acontecendo aqui no mundo físico, né? Porque verdade é. Mas aquilo que você imagina, ela é verdade. Então, se sua mente não tem essa capacidade de saber disso, então você está trabalhando nessa questão, você vai fazer com que sua mente tenha novas conexões, você vai fazer com que sua mente crie novas situações, crie novas formas para você agir. Fora o bem-estar. Então é isso que a gente está fazendo com essas práticas. Por exemplo, a próxima prática que vai vir, que a gente vai fazer, tem a ver com a questão do medo. Nós vamos ver como tratar o medo dentro da nossa mente, primeiramente. E tratando ali, você vai ver que vai ficar muito mais fácil de você agir. Olha que louco! Tudo porque você já fez na sua mente. Na verdade, é que você não, como eu falei, você não percebe, mas tudo que você executa, você já executou na sua mente primeiro. Tudo. Você só não se deu conta desse processo. Fechou? Então, basicamente, para não alongar muito aqui, isso é a diferença entre realidade imaginativa e a divagação. Realidade imaginativa, que as pessoas usam muito, né, nessa questão da lei da atração, mas é um processo terapêutico. É um processo terapêutico que você vai utilizar. Isso aqui é o que muita gente usa para poder sanar os seus problemas, né, das questões psicológicas e emocionais. O ponto é que eu vou mostrar para você práticas que realmente, né, são eficazes, aí, práticas que vão dar resultado, né, baseado em tudo que eu aprendi, tudo que eu já fiz. E aí é isso que eu quero que você execute para você ter também esses resultados. Fechou? Então a gente se vê na próxima aula.